lado do pênalti. Partiu pra bola, Marquinhos! Acabou. Croácia está na semifinal dos contra... E o Neymar chora. Sinônimo de técnica, habilidade, espetáculo, qualidade e admirado no mundo inteiro, o futebol brasileiro sempre foi motivo de orgulho no país e apreciado até por aqueles que não acompanham o esporte ao redor do mundo. Entretanto, na última década, os resultados, assim como a plasticidade do jogo, caíram muito. Eliminações vexatórias nas últimas edições da Copa América, falta de protagonismo dos jogadores brasileiros nos principais clubes europeus, clubes brasileiros endividados, baixo nível técnico do futebol nacional e o inesquecível 7-1 na Copa. Afinal, por que o futebol brasileiro está em decadência? Os problemas vão além da simples derrota. Então hoje vamos descobrir o que fez a seleção brasileira tão bem-sucedida e por que os brasileiros de hoje estão perdendo o interesse por ela. Brasil é amplamente considerado a maior nação do futebol na Terra, e não é à toa que a seleção ganhou a Copa do Mundo 5 vezes, o que é mais do que qualquer outra seleção nacional. O Brasil continha nomes como Zico, Palese e Garrincha, entre seus antigos grandes nomes. Volta para a área, atenção, ajeitando o peito Pelé, pintou o adversário, vai marcar, atirou! Há um ditado no Brasil que diz: os ingleses podem ter inventado o futebol, mas nós, brasileiros, o aperfeiçoamos. Na última década, o futebol brasileiro foi menos protagonista na Europa. Depois de Romário, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho ganharem o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA entre o fim da década de 1990 e a metade dos anos 2000, o último brasileiro que chegou ao topo foi Kaká. Desde então, Neymar virou um dos únicos jogadores extra-classe do país, que nos últimos anos se notabilizou por negociar em altos valores zagueiros, laterais, volantes e goleiros. Na visão de muitos, o fato de as categorias de base priorizarem a força e o resultado ao invés da técnica e de um estilo de jogo tem muita relação com uma suposta piora da qualidade técnica da nova geração de jogadores brasileiros. A seleção brasileira masculina é a única equipe a ter aparecido em todas as 22 Copas do Mundo e a única a vencer 5 vezes. Foi assim que essa camisa foi parar em todo lugar e como esse time se tornou um símbolo do Brasil. Se um dia o mundo se rendeu aos pés do jogo travesso e ousado do eterno camisa 10, além de astros como Garrincha e Ronaldinho Gaúcho, a atual seleção canarinho é muito criticada por não conseguir levar para casa a Copa do Mundo desde 2002 e a Bola de Ouro desde 2007, com o Kaká. O futebol brasileiro vem caindo. Como analisar uma campanha dessa sem usar a palavra fracasso? O que aconteceu com aquele que era o cartão de visita do Brasil desde a primeira conquista mundial, em 1958 na Suécia? Para entendermos melhor, precisamos voltar no tempo. Em primeiro lugar, o futebol de rua, de onde vieram muitas lendas brasileiras como Rivelino, Zico e Romário, está em vias de extinção. No início do século XX, já existiam muitas pessoas jogando futebol no Brasil. Eles estavam formando clubes, mas só deixavam entrar certos tipos de pessoas, brasileiros brancos de classe alta que tinham condições de jogar como amadores não remunerados. Eles jogavam futebol da maneira correta com os treinadores, posições e em campos de futebol que eles guardavam para si mesmos. Eles não permitiam que os pobres da classe trabalhadora brasileira, a maioria dos quais eram negros ou mestiços, jogassem, mas muitos ainda o fizeram. Eles faziam jogos de pega-pega nas ruas e lotes vazios em vez disso, com gols e bolas improvisados. Esses espaços confinados os levaram a criar um novo estilo de jogar. Nas raízes do futebol no Brasil, era preciso improvisar até para jogar futebol. Você começava a brincar com os amigos na rua e tinha que ser criativo e tentar encontrar soluções para vencer nos jogos de rua. Essas soluções foram inspiradas em aspectos da cultura negra brasileira. Os movimentos lentos e rítmicos lembravam o samba, uma dança brasileira. Malabarismo e chutes de voleio lembravam capoeira. As pessoas começaram a chamar isso de futebol de samba ou o jogo bonito. No Brasil, ser um bom jogador é sinônimo de driblar e ter habilidades e fazer gols bonitos e tudo mais. Então essa é a nossa essência. Mas no começo, os jogadores que personificaram esse estilo não foram autorizados a jogar pelos clubes, o que significa que raramente estavam entre os jogadores escolhidos para atuar na seleção brasileira, que era conhecida como seleção, ou o selecionado. Aqui estão eles na primeira Copa do Mundo em 1930, onde depois de 2 jogos, eles foram eliminados. As coisas começaram a mudar quando um clube nomeado Vasco da Gama
venceu o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro em 1923. O clube incluía jogadores não brancos e da classe trabalhadora, e até pagou alguns deles. A vitória deles estimulou outros jogadores a seguirem seu exemplo, e na década de 1930, a maioria dos clubes pagava brasileiros da classe trabalhadora para jogar. De repente, esses jogadores poderiam ganhar a vida jogando futebol e seu estilo e talento únicos os tornaram estrelas. Leônidas de Silva cresceu em um bairro de classe trabalhadora no Rio antes de se tornar um dos jogadores mais valorizados no Campeonato Brasileiro de Clubes. Ele foi apelidado de elástico por sua elasticidade e pode ter inventado esse chute de bicicleta. Ele fez a seleção para a Copa do Mundo de 1938, onde ele marcou mais gols do que qualquer jogador e levou o Brasil às semifinais. À medida que mais jogadores da classe trabalhadora como ele chegavam aos clubes e à seleção, mais brasileiros puderam vê-los jogar. Em 1950, os brasileiros estavam tão apaixonados pelo futebol que eles sediaram a Copa do Mundo. O Brasil chegou facilmente à final, mas tragicamente perdeu para o Uruguai. Foi extremamente traumático e um retrocesso para o futebol brasileiro. Muitos culparam o goleiro negro da seleção pela derrota, mas o Brasil se recuperaria. Eles chegaram na próxima Copa do Mundo com novas camisas amarelas brilhantes que combinavam com sua bandeira. Então, em 1958, eles trouxeram um jogador de 17 anos de um bairro pobre de São Paulo, chamado Pelé. Ele usaria esse estilo brasileiro para conquistar o mundo do futebol. Esta é a final da Copa do Mundo de 1958 entre Brasil e Suécia. Zagallo retarda para Orlando. Vem Green. No peito Pelé. Pintou o adversário. Vai marcar. Atirou. O estilo da Suécia era muito comum para equipes naquela época. Seus jogadores são organizados em posições fixas para criar formações rígidas. Mas o Brasil usa a criatividade para superá-los. Eles tinham posições, mas ao negociá-las e improvisá-las, eles confundiram os defensores suecos. Ao desafiá-los de frente com truques de drible, eles criam chances de gol e as finalizam com estilo. Aqui está o segundo gol de Pelé, que garantiu o primeiro título mundial do Brasil. Esse título mundial de 1958 foi apenas o começo. Pelé e o Brasil continuariam a dominar o futebol mundial, vencendo novamente em 1962 e em 1970, com Pelé se tornando o único jogador a vencer 3 Copas do Mundo. A equipe de 1970 é frequentemente considerada uma das melhores de todos os tempos, com jogadores como Jairzinho, Tostão, Rivelino e, claro, Pelé. Eles não apenas venceram, mas encantaram o mundo com seu jogo bonito. Esse título mundial de 1958 foi apenas o começo. Pelé e o Brasil continuariam a dominar o futebol mundial, vencendo novamente em 1962 e em 1970, com Pelé se tornando o único jogador a vencer 3 Copas do Mundo. Ora para no peito, domina. Drible espetacular. Ele vai tirar a perigo. Esse estilo de jogo não era apenas sobre vencer. Era sobre fazer isso de uma maneira que encantasse os espectadores, criando uma conexão emocional profunda entre a equipe e os fãs. A essa altura, o futebol se tornou parte da identidade nacional do Brasil. A seleção era uma fonte de orgulho e alegria para o país. Mas, como mencionamos no início, os tempos mudaram. Nas últimas décadas, a seleção enfrentou vários desafios. Desde a derrota traumática para a Itália em 1982, onde uma equipe talentosa foi eliminada, até a dolorosa derrota para a Alemanha por 7-1 em 2014. Essas derrotas abalaram a confiança dos torcedores e geraram questionamentos sobre a direção do futebol brasileiro. Olha, a Alemanha joga tudo e infelizmente o Brasil não joga nada. Nós estamos tomando um tutu bideira aqui dentro do Mineirão. Essa é a grande realidade. Além disso, fatores externos como a política, a economia e a administração do futebol no Brasil também tiveram seu impacto. Casos de corrupção e má administração nas federações de futebol têm sido frequentes, prejudicando o desenvolvimento do esporte no país. Você descobriu algo mais dentro do futebol que te deixou abismado? Totalmente. Por exemplo, a quantidade de convocações para a seleção brasileira que não atendiam ao mérito, atendiam apenas a necessidade mercadológica de se dividir lucro. Apesar dos desafios, ainda há esperança. O Brasil continua a produzir jogadores talentosos que brilham nos maiores clubes do mundo. Jogadores como Neymar, Vinícius Júnior e outros jovens talentos trazem a promessa de um futuro brilhante para a seleção. Eu cresci assistindo ao Brasil jogar. Acredito que com um trabalho duro e dedicação, podemos voltar ao topo.
A chave para o sucesso futuro do Brasil está em combinar a tradição e a criatividade do jogo bonito com a organização e a disciplina tática modernas. E com o apoio fervoroso dos torcedores, a seleção brasileira tem tudo para voltar a encantar o mundo do futebol. Então, embora os tempos sejam desafiadores, o amor pelo futebol no Brasil permanece inabalável e com cada novo jogo, a história continua. Não esqueça de deixar seu like e venha fazer parte da nossa equipe, se inscrevendo no nosso canal. Assista ao vídeo que está aparecendo na sua tela. Um grande abraço e até breve.